Saudamos então aos nossos queridos irmãos aqui de Joanesburgo, na África do Sul, um país lindo, carismático, encantador. Estamos realmente encantados com toda a beleza, com toda a amabilidade. Hoje pudemos visitar mais alguns lugares, a bondade do nosso irmão Emanuel, que está nos levando, e a Leila e a Keila. Nós somos agradecidos a Deus por isso. Queridos, aqui a Bíblia diz, em capítulo 14, verso 7, dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Você tem que temer a Deus e não temer nada mais e ninguém mais. Você tem medo da morte? 144 mil não tem medo da morte. Eles só temem a Deus. Há pessoas que têm medo da morte. Há pessoas que têm medo do câncer, têm medo disso, medo daquilo. Irmãos, o amor de Deus expulsa fora o medo. Ah, mas é comum a gente ter medo. É comum, mas não é plano de Deus que você viva com medo. Deus quer vencer o medo em você. Você só teme a Deus, a ninguém mais e a nada mais. Quem teme a Deus não teme a ninguém mais. Temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. Que juízo? O juízo que começou em 1844. Os 144 mil ousam pregar as profecias, irmãos. Mostram pela profecia dos 2.300 anos de Daniel 8,14 que o juízo no céu começou em 1844 pelos mortos. E esse juízo vai passar para os vivos em breve. Em breve. Queridos, quando sair o decreto dominical, vai iniciar o juízo dos vivos, porque vai iniciar o selamento. O juízo dos vivos na Bíblia não é chamado de juízo dos vivos. Na Bíblia, o juízo dos vivos é chamado de selamento. Quando o selo do Deus vivo começar a ser aplicado, e quando o sinal da besta começar a ser aplicado nos ímpios, iniciou o selamento dos vivos, uns sendo selados pelo selo do Deus vivo para a salvação. A propósito, você sabe qual é o selo do Deus vivo? É o sábado, o santo dia do Senhor, o 7º dia da semana. E os ímpios serão selados pelo sinal da besta. Você sabe qual é o sinal da besta? O 1º dia da semana. É o dia santo colocado no lugar do sábado. A lei de Deus, 10 mandamentos, manda guardar o 7º dia, o sábado. A lei romana, do catecismo romano, chamada 10 mandamentos também, manda guardar domingos e festas. Meu querido irmão, sai dela, povo meu, una-se aos que guardam os mandamentos de Deus e receba o selo do Deus vivo. E receba o batismo do Espírito Santo. Aqui diz, no verso 7, a primeira mensagem angélica: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Só tem um jeito de adorar o Criador dos céus, da terra, das fontes das águas. O jeito de você adorar o Criador dos céus e da terra é santificar o 7º dia da semana da criação. A semana da criação de 7 dias. Deus reservou o 7º dia para ser santificado, abençoado e dia de descanso. Gênesis capítulo 2, verso 1 a 3. Gênesis 2, 1 a 3 fala que no 7º dia, Deus abençoou, descansou e santificou. Assim foi no jardim do Éden. Assim será no novo céu e na nova terra. Hoje o mundo todo descansa no 1º dia da semana, ou talvez no 6º dia da semana. Os muçulmanos, o islamismo, tem a sexta-feira como dia santo. Vocês percebem que o verdadeiro dia santo de Deus está espremido no meio de 2 dias falsos? Existem 2 falsos dias de descanso: sexta-feira e o 1º dia da semana. Mas o verdadeiro dia de descanso, segundo a palavra de Deus, segundo os 10 mandamentos de Êxodo capítulo 20, versos 8 a 11,
Ali diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhuma obra. Não é na sexta, não é no primeiro dia. Eu sei que hoje existe uma campanha mundial em torno do primeiro dia da semana como o dia da família, o dia ecológico, o dia que todo mundo deve descansar. Mas, queridos, Deus continua dizendo, é o 7º, é o sábado, não é o 6º, não é o primeiro dia. Essa é a lei de Deus, este é o selo do Deus vivo. Queridos, aqui diz que os 144 mil adoram o Criador dos céus e da terra. Nós somos criacionistas, sabiam? Existem pastores, existem padres, existem líderes espirituais que dizem não crer na semana da criação. Como pode alguém ser um clero, ser um pastor, ser um sacerdote e falar que não crê na semana da criação de Gênesis capítulo 1, capítulo 2? Se Gênesis capítulo 1, capítulo 2, os primeiros 2 capítulos da Bíblia forem falsos, então rasguem a Bíblia, joguem fora. Para que vale a Bíblia então, se os 2 capítulos forem falsos? Se forem mentirosos? Mas não, queridos, a palavra de Deus é digna de toda aceitação. Deus criou o mundo numa semana de 7 dias literais e santificou o 7º dia para ser o dia memorial da criação. Proclamamos semanalmente ao mundo que o Criador é Deus. É isso que nós fazemos quando guardamos o sábado. Estamos proclamando ao mundo que nós somos criacionistas. Nós não viemos do jardim zoológico, irmãos. Nós viemos do jardim do Éden. Graças a Deus. Graças a Deus. Os nossos ancestrais não são chimpanzés. Os nossos ancestrais são Adão e Eva criados à imagem e à semelhança de Deus. Que honra, que privilégio ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Porque nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, o Filho de Deus se tornou um de nós, tomando a imagem e a semelhança humana. E passou a viver entre nós, ser um de nós. O nosso querido Jesus Cristo, que retém para sempre a natureza humana, para dizer, eu sou teu irmão, eu sou teu Salvador, mas eu me liguei a você por laços que jamais se partirão, laços eternos que nos unem como irmãos, membros da mesma família, eternamente. Queridos, a primeira mensagem angélica, então, é a mensagem do juízo, que começou em 1844. E a segunda mensagem angélica, verso 8. Verso 8. E outro anjo seguiu, dizendo, caiu a grande Babilônia. Caiu a Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Babilônia é uma palavra usada para a confusão religiosa que se opõe a Deus, que se opõe à semana da criação, que se opõe ao sábado, como dia de guarda. Todos aqueles que rejeitam a palavra de Deus revelada, eles caem da graça. Caem da graça, mas podem se arrepender. Há arrependimento enquanto a porta da graça estiver aberta, e ela está aberta. Há momento para arrependimento e confissão dos pecados. Por isso que a maior conversão de todos os tempos ainda não aconteceu, irmãos. A maior conversão de todos os tempos, cujo número é como a areia do mar, que ninguém podia contar, está no futuro. Será depois que vier o decreto dominical. Será depois da imposição do domingo como dia santo, mundialmente, é que esta grande multidão de filhos e filhas de Deus sinceros em todas as igrejas vão despertar e vão ver que realmente o dia do Senhor, o selo do Deus vivo, é o sábado. E vão se posicionar ao lado dos mandamentos de Deus e desprezar os mandamentos dos homens. Eles serão salvos. Deus não vai fechar a porta da graça antes de salvar uma multidão que ninguém podia contar. Deus torce pela salvação sua e dos milhares de sinceros que estão em todo o mundo. E a terceira mensagem angélica, queridos, vamos ler então, verso 9. E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz, se alguém adorar a besta e a sua imagem. Ontem nós estudamos sobre a besta que subiu do mar, esse animal que subiu do mar, que representa o poder religioso papal. E a besta que subiu da
terra, que é chamada no capítulo 13 de a imagem da besta. Por que a imagem? Porque os Estados Unidos da América do Norte, representado ali pelo cordeiro, que parecia cordeiro, mas tem voz de dragão, ele exalta o poder papal diante do mundo, ele admira, ele faz com que todos se curvem diante do poder papal, ele mostra esta amizade, esta parceria íntima, essa parceria, essa conspiração para o domínio mundial. E queridos, aqui diz que são dois poderes, a besta e a imagem da besta. Eles têm o domínio mundial agora no tempo do fim. Aconteça o que acontecer, Estados Unidos e Vaticano estarão o quê? Unidos. Sempre. Unidos. Há pessoas que me perguntam, e o islamismo? Vão se submeter ao Vaticano. Vão se submeter. E o hinduísmo? Vão se submeter ao Vaticano. E o budismo? Vão se submeter ao Vaticano. Ninguém ousará se levantar contra o Vaticano e contra o maior exército bélico do mundo, os Estados Unidos. Todos vão se submeter. Essa é a conspiração do capítulo 13. Por isso aqui, na terceira mensagem angélica, é uma advertência para não adorar a besta e não adorar a imagem da besta. Não se submeter aos poderes humanos que se levantam contra Deus. Vamos ler de novo o verso 9? Seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta, a que subiu do mar, e a sua imagem, é a besta que subiu da terra, Estados Unidos da América do Norte, e receber o seu sinal na sua testa, ou na sua mão. Qual é o sinal? Primeiro dia da semana. Se o selo do Deus vivo é um dia da semana, o sinal da besta é um dia da semana também. Há pessoas que perguntam, como é que eu posso saber qual é o sinal da besta? O sinal da besta é um dia falso colocado no lugar do dia verdadeiro. O dia verdadeiro é sábado. O dia falso é o primeiro dia da semana. Em inglês, Sunday, dia do sol. O domingo é uma homenagem e adoração ao sol. O sábado é uma adoração ao Criador do sol, que criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou. Por isso Deus disse, aqui na terceira mensagem angélica, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o seu sinal na sua testa ou na sua mão, também o quê? Beberá do vinho da ira de Deus. A ira de Deus está no capítulo 16, irmãos. O capítulo 16 tem as 7 pragas. Essa é a ira de Deus. Os que têm o selo do Deus vivo não vão sofrer as 7 pragas, não vão ser atingidos pelas 7 pragas. Mas os que receberam o sinal da besta receberão a ira de Deus, revelada aqui no capítulo 16. Beberão do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Queridos, agora as 3 mensagens angélicas, elas concluem mostrando o grupo dos 144 mil de novo. Verso 12. Vejam o verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Quem são estes? Alguns dizem, esses são os adventistas do 7º dia. Os adventistas do 7º dia, a maioria são mornos, irmãos. Eles não guardam o sábado. Eles viajam sábado. Eles vão para restaurante sábado. Eles compram comida no sábado. Eles não recebem a comida do Pai na sexta-feira. Porque quem é filho de Deus recebe a comida do sábado já na sexta-feira. Eles santificam as 24 horas do sábado. Esses são filhos de Deus. Por isso diz aqui, está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus. Não são aqueles que dizem que guardam os mandamentos de Deus. Deus tem um remanescente fiel dentro da igreja adventista que realmente obedece os mandamentos de Deus. E tem uma multidão de mornos que diz que obedece, que pretende obedecer,
Mas o prazer deles está mais na televisão, está mais no trabalho, está mais nos prazeres deste mundo do que na obediência a Deus. Mas Deus está dizendo aqui, está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Queridos, este verso 12, ele se aplica especificamente para os 144 mil mencionados no capítulo 14. Não é a totalidade da igreja. Mas Deus não exclui ninguém. Você pode escolher pertencer a este grupo de obedientes a Deus. Romper com os pecados conhecidos. Agora, queridos, antes de terminar, existe na Bíblia as primícias dos vivos e a seara dos vivos, que nós estudamos com vocês. Para confirmar que este é um ensinamento bíblico, nós queremos dizer que existe na Bíblia também as primícias dos mortos e a seara dos mortos. A Bíblia diz que as primícias dos mortos, abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 15, primeira carta aos Coríntios capítulo 15. Vamos ler aqui o que Paulo escreveu na sua primeira carta aos Coríntios capítulo 15. Não posso terminar sem mencionar isso. Primeira carta de Paulo aos Coríntios capítulo 15, e vamos ler o verso 20. Verso 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos, e foi feito o quê? As primícias dos que dormem. Cristo é as primícias dos que dormem. A ressurreição de Cristo representa a ressurreição de todos aqueles que morreram em Cristo e que ressuscitarão na segunda vinda de Jesus. Uma ressurreição que os trará do túmulo já perfeitos, glorificados, com corpos imortais, prontos para o arrebatamento para o céu. Só que quando Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, glorificado, como primícias dos mortos, Mateus capítulo 27, abra sua Bíblia agora, em Mateus capítulo 27, versos 51 a 53, a Bíblia diz que Jesus não ressuscitou sozinho. Se Jesus não ressuscitou sozinho, então as primícias dos mortos não é só Jesus. Abram a Bíblia em Mateus capítulo 27, vejam aí, capítulo 27 de Mateus, e os versos 51 a 53. Aqui nós lemos 51 a 53. Todos acharam? Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos. Quantos corpos? Muitos corpos. Quando a Bíblia fala muitos, são muitos, irmãos. Muitos corpos de santos. Podem ser 500, pode ser 1000, pode ser 10 mil, não sei. Muitos corpos de santos que dormiam no pó da terra foram ressuscitados, glorificados, irmãos, porque nunca mais viram a morte. Estes ascenderam ao céu com Jesus. Estes foram apresentados por Jesus diante do Pai como sendo os molhos das primícias. Jesus, quando se apresentou, subiu ao céu e se apresentou diante do Pai, ele tinha que mostrar diante do Pai os molhos das primícias. Só que o molho das primícias que Jesus apresentou não era de cereal, ou de centeio, ou de cevada, ou de trigo. Ele apresentou um molho composto por seres vivos, transformados, glorificados e arrebatados para o céu com ele. E o Pai aceitou, e eles permanecem no céu até hoje. Existe uma multidão cujos nomes nós não sabemos quais são os nomes, porque nós só conhecemos o nome de Moisés, de Elias e de Enoque, que estão vivos no céu, mas dessa multidão que ressuscitou com Jesus, não sabemos os nomes, mas eles estão no céu. Os 24 anciãos que ajudam Jesus no santuário do céu, eles foram escolhidos do meio desta grande multidão que subiu com Jesus para o céu. Por isso diz aqui, verso 53, leia comigo o verso 53 agora. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, quando é que esses mortos que ressuscitaram no mesmo dia que Jesus ressuscitou, no primeiro dia da semana, eles saíram antes do sepulcro ou depois de Jesus? Depois de Jesus. Primeiro Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, ressuscitaram com ele.
E eles subiram ao céu como primícias. Estes são as primícias dos mortos. E a seara dos mortos? A seara dos mortos é aquela grande multidão que vai ser ressuscitada na volta de Jesus. Primícias dos mortos, seara dos mortos. Primícias dos vivos, 144 mil, que nunca vão passar pela morte. Seara dos vivos, a grande multidão que se converterá na hora 1/10, incluindo também, provavelmente, adventistas que se arrependerão dos seus pecados e farão parte da grande seara. Queridos, Jesus Cristo virá para buscar a seara dos mortos, e eles serão ressuscitados pela voz do arcanjo, a trombeta de Deus soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Cristo voltará para buscar a seara dos vivos, a seara e as primícias dos vivos. Eu estou me preparando para ser das primícias dos vivos. Pode ser que eu não pertença aos 144 mil, mas eu estou trabalhando, estou confessando os meus pecados, estou vivendo em comunhão com meu Deus, porque o meu desejo é pertencer às primícias dos salvos vivos. Queridos, Deus está convidando você para romper com os pecados na sua vida, confessar os seus pecados e buscar a santidade do Senhor. Escrever na sua testa, santidade ao Senhor. Todas as manhãs, na minha oração, eu peço, Senhor, escreve na minha testa aqui, na minha fronte, escreve santidade ao Senhor. Eu sou santo ao Senhor. Minha esposa é santa ao Senhor. Nossa missão é preparar um povo para a volta de Jesus. Preparar a nossa família para a volta de Jesus. Você tem que preparar a sua casa para a volta de Jesus. Você, como Josué, tem que dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não fiquem vacilando. Você, pai, você é o sacerdote do lar. Você, como Jó, tem que oferecer sacrifícios e confissões a Deus, buscando a salvação para os filhos, para a esposa. Você foi investido por Deus de poder, e você pode liberar bênçãos para a sua família. Libere bênçãos. Seja uma bênção no seu lar. Salvemos as nossas famílias. Jesus virá. Passos de um Deus que está voltando. Já podemos ouvir. Ele virá em breve. Virá para buscar você. Levar para o céu. Ora vem, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Deus seja louvado.